Olá, meu nome é Welles e a partir desse vídeo nós vamos iniciar aí um estudo sobre variáveis complexas, tá? Esse é um curso aí bem interessante porque a teoria aí dos números complexos elas se encontram em quase toda a parte aí dos ramos da matemática. E alguns exemplos bem peculiares que a gente pode, por exemplo, encontrar as variáveis complexas, por exemplo, na resolução de equações diferenciais e também muito usada na física, às vezes para a gente representar, né, uma mudança de parâmetro, e onde esse parâmetro, por exemplo, complexo, ele às vezes vai representar alguma quantidade física. Por exemplo, você pode pegar, e só para contextualizar rapidamente, a gente pode pegar, por exemplo, o caso do índice de refração, né, que muitas vezes a gente representa ele como um número complexo, né, onde a parte real realmente vai representar ali, né, a ideia do índice de refração e a parte complexa, uma quantidade que a gente chama de absorção. Então, é um exemplo. Tá? Então, as variáveis complexas elas se encontram em muitos ramos da matemática e elas são muito importantes aí, vocês vão acompanhar ao longo aí dos vídeos, que nós vamos tentar e construir a partir desse momento, e vocês vão ver que lá na frente ela vai ser uma ferramenta poderosa para a gente desenvolver, né, novas habilidades no cálculo, né, diferencial e integral. Em particular, um dos objetivos, né, dessa playlist é a gente desenvolver toda a matemática da teoria complexa para a gente chegar exatamente no cálculo de integrais aí, que são bastante complicadas, mas que a gente consegue resolver pelo formalismo dos números complexos, que nós vamos chamar lá de método dos resíduos, tá certo? Então, esse no final das contas vai ser o nosso objetivo aqui dessa playlist. Mas, antes de começar, nós vamos então fazer uma breve revisão aí sobre os números complexos, que eu acho que aí vai ficar bem mais fácil a gente depois, quando a gente realmente introduzir os conceitos de funções complexas, derivada e integração. Bom, então vamos fazer todo aquele passo a passo que a gente faz desde lá do ensino médio, né? Do ensino básico, vamos colocar dessa maneira, que a gente aprende a somar, subtrair, dividir, né? Multiplicar, até reescrever o conceito de derivada e de integração. Tá bom? E com essa ferramenta vocês vão perceber, né, em outras playlists que eu vou tentar disponibilizar, que é possível a gente usar essa ferramenta para várias coisas aí no ramo da matemática, principalmente quando a gente for resolver equações diferenciais, tá bom? Então isso aí é algo bastante importante. Aí um exemplo que eu vou deixar aí para vocês pensarem, né, da importância, por exemplo, é que você pode fazer uma mudança, por exemplo, em um parâmetro real para um parâmetro imaginário e transformar, por exemplo, a equação de Helmholtz na equação de difusão. E aí, com essa mudança aí, né, de parâmetro, a gente consegue aí, por exemplo, transformar soluções de equações de Helmholtz, né, que aí vão ser funções de Besson, né, ou as funções esféricas de Besson, e a gente consegue transformar isso nas soluções de equação de difusão, né, de difusão, que aí você vai ter as funções de Besson modificado, né, ou as funções de Besson esférica modificado. Então, é um exemplo aí só para vocês pegarem, né, para você ver que tem uma aplicação que a gente pode atribuir um significado físico, né, ali para o contexto, como a gente pode também usar isso como ferramenta matemática para resolver problemas. Na verdade, na física, isso aí, né, os números complexos, eles aparecem em diferentes situações. A gente vai aparecer lá também na parte de escoamento de fluidos, na parte de problemas de potenciais. Então, quando a gente fala lá nas equações de Laplace, por exemplo, de equações ordinárias, né? A gente vai ter fazer algumas substituições, a gente cai num problema bidimensional e com números complexos a gente consegue fazer alguns usos dos números complexos para resolver problemas bidimensionais, por exemplo, de eletromagnetismo. Então é uma ferramenta poderosa. Outro exemplo aí de uso, que é uma área que a gente acaba desenvolvendo por meio das variáveis complexas também, que são chamados de transformações, né, de mapeamentos conformes.
também muito utilizado na área de eletrônica para fazer representação de dispositivos, de dielétrico. Então, assim, tem bastante aplicação física e também matemática. Então, não é só na matemática a importância das variáveis complexas. Por isso que esse conteúdo ele é tão importante aí de ser estudado, beleza? Então, nesse sentido, o videozinho de hoje a gente vai só iniciar, né, uma maneira bem simples de a gente representar os números complexos. Então, eu vou dar duas representações para a gente, né, começar. E a primeira, ela surge, né, de onde que surgiu essa ideia do número complexo. Então, assim, é uma ideia, né, que vem aí há muito tempo, onde se percebeu quando você tinha, por exemplo, um polinômio de ordem 2. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente começar. Então, vamos tomar como exemplo a seguinte polinômio x2 mais x mais 1 igual a zero. E na tentativa de resolver esse polinômio, a gente já sabe de cara que ele pode ter aí até duas soluções, né? Devido ao grau do polinômio. Então, o grau do polinômio determina o número de raízes ou o número de zeros, ou seja, o número de valores que, quando eu substituir no lugar do x, eu consigo obter a igualdade. E aí, quando os matemáticos viam para esse tipo de equação, eles percebiam que ela não tinha solução simplesmente porque quando a gente substitui, né, esses valores aqui que a gente chama de A, B, C, né, na fórmula de Bhaskara, então a gente tinha a fórmula de Bhaskara, que a gente aprende lá no ensino médio, né? Então, ou no ensino fundamental, já não lembro mais onde é que vocês veem isso, mas enfim, você tinha que a fórmula de Bhaskara era dada por b ao quadrado vezes 4ac, onde o a é o número que está na frente, né, do primeiro termo, o b é o que está na frente do segundo termo e o c é o terceiro termo aqui do meu polinômio. Então, quando a gente faz essa substituição, ó, o b aqui vale 1, o 4, o a vale 1 e o c vale 1, eu vou ficar com essa continha aqui, ó, menos 3, não é isso? Então, se a gente for tentar resolver, né, as raízes para esse problema, a gente vai ter a raiz aqui, vai ser, né, vou chamar aqui de mais ou menos, é a raiz de menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É assim que a gente resolvia, beleza. E aí, o que a gente percebe? É que vai aparecer na raiz um número negativo. E essa aí é a problemática que surge e faz surgir a ideia dos números complexos. Então aí você tem, né, as mentes brilhantes, eles olharam para esse problema e falaram, uai, tá bom, então eu não consigo resolver esse problema no modo tradicional porque não era definido, não é definido a raiz de um número negativo. Tá bom, então se eu não tenho a raiz de um número negativo, então como é que eu vou resolver esse problema? E aí os caras tiveram a grande sacada de assumir o seguinte, ó, tá bom, então vamos criar, né? Vamos supor que exista um número, então vamos supor que existe um número assim, ó, que a raiz de menos 1 a gente vai identificar ele aí por um i. Essa aqui é a ideia. Então, vamos admitir que a raiz de menos 1 seja um número que existe, tá bom? Só que nós vamos chamar ele, então, de um número complexo, né? Porque, na verdade, ninguém conseguiu achar uma maneira de definir esse cara aí. Então, vamos chamar ele de i e vamos ver se a gente consegue resolver. Essa aqui é uma das origens. Quando a gente faz isso, então a gente consegue, por exemplo, achar uma solução em termos do i. Essa aqui é a brincadeira. Então você consegue pegar esse número aqui e achar uma raiz. Vamos colocar aqui a positiva. Então menos b, que é 1, né? Mais, vamos pegar o maisinho para representar o mais, raiz de menos 3 sobre 2. Pronto. Então, eu posso imaginar que o 3 é uma raiz, eu posso sair com ela, né? Então, eu posso usar aquela propriedade de multiplicação, mais, ó, raiz de 3 vezes raiz de menos 1. É assim que a gente faz? Então, eu posso enxergar essa raiz como sendo a multiplicação da raiz de 3 com a raiz de menos 1. Porque quando a gente tem, né, vou fazer aqui no cantinho, quando eu tenho raiz de A vezes raiz de B, isso é equivalente a raiz de AB, tá certo? Sendo assim, fica fácil agora a gente criar, tá vendo, ó, uma forma interessante de resolver o nosso problema. Eu sei, então, que eu vou ter menos 1
eu vou ter aqui menos 1 mais raiz de 3i sobre 2. Pronto, então essa é a primeira raiz. E a outra raiz é simplesmente a gente pegar o sinal negativo. Menos, menos, menos e menos. Tá certo? Então, essa aí é uma forma interessante da gente iniciar a nossa discussão. Então, a origem, né, do nosso número complexo, ela vem da possibilidade de encontrar, então, soluções para esses polinômios, né? Porque em alguns casos vai cair num polinômio de raiz negativa e aí a gente não consegue resolver. Tranquilo, pessoal? Então aí o vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer algumas representações, que a gente vamos chamar de representação algébrica, representação vetorial, tá certo? E a representação geométrica do número complexo. Aquele abraço.